pensar a interdependência é abrir o caminho para a ideia de uma associação. A interdependência significa que as coisas não são o que são por si mesmas, como aquilo que é plenamente presente em isolamento, aquilo que é plenamente presente por si mesmo, aquilo que é alguma coisa como uma substância que seja causa sui, ou seja, que seja imune a ser afetado por qualquer outra coisa. Ela não compõe com as outras. Ela é como se ela tivesse fechada em si mesma. Quando a gente pensa nessa abertura de alguma coisa a outras, a gente começa a pensar nessa ideia de que as coisas elas se interrelacionam e interdependem. E aqui eu não sei se é compulsória, mas eu não sei avaliar o quanto que isso é um caminho forte, mas aqui a imagem de uma sociedade pode se apresentar, né? Então essa imagem de que essas coisas interdependentes, associadas, conectadas, que não são imunes umas às outras, formam uma espécie de comunidade, formam uma espécie de alguma coisa que tem alguma coisa em comum, em que uma coisa afeta a outra. A possibilidade de uma coisa afetar a outra já abre essa imagem, essa metáfora da sociedade, de uma sociedade. O Roberto Espósito faz uma distinção que ajuda a gente a começar a pensar nessa deriva em direção a pensar numa sociedade daquilo que interdepende. É a distinção entre comunidade e imunidade. Então a comunidade é alguma coisa que é formada por elementos que juntos têm um munis. O munis ele entende como uma espécie de obrigação ou responsabilidade, uma responsabilidade comum. Enquanto a imunidade é a isenção dessa responsabilidade. Então a imunidade seria imune seria aquele que não é afetado, aquele que está de alguma maneira limitado por uma barreira, por uma cerca, por uma proteção, por um anteparo, por uma distinção do resto. Então, afetabilidade, a gente poderia dizer, que é aquilo que é imune a ser afetado. Ou seja, por exemplo, a gente pode dizer, não há uma relação não há uma possibilidade de uma relação causal entre uma coisa e outra, ou seja, aquilo que é imune, se X é imune, X não recebe efeito causal de nada. Então X está em certo sentido fechado em si mesmo. Então a imunidade é um pouco essa imunidade do poder causal. Mas a imunidade do poder causal é uma imunidade possível, né? Uma imunidade do poder causal é simplesmente uma possibilidade de uma coisa afetar a outra, né? E depender da outra, como a gente pode dizer, a posição das mesas das bolas numa mesa de bilhar dependem uma da outra, né? E dependem de muitas outras coisas mais, né? Então essa ideia, ou seja, tudo aquilo que pode ser afetado ou
efeito, aqui é interessante a gente notar essa semelhança entre as palavras afeto e efeito, aquilo que é afetado e aquilo que tem como efeito. Então, aqui, o efeito é aquilo que é afetado por uma causa. Então, aquilo que é afetável, ele em certo sentido depende daquilo que o afeta. Então você tem uma espécie de comunidade de efeitos, se você quiser. Então é essa comunidade que tem uma estrutura em que em que as coisas não são imunes a coisa alguma. Então, o que essa imagem da sociedade leva? Leva à ideia de que, estrito senso, leva a ideia, como a ideia de Whitehead, que não existe uma atualidade vácua. Não existe alguma coisa que existe sem causar nenhum efeito. Tudo que existe causa algum efeito a alguma coisa, alguma outra coisa. Então é essa imagem social aqui já levada a essas consequências, né, da impossibilidade, da imunidade. O Whitehead vai chamar isso de a solidariedade de todas as coisas. Agora veja que interessante. Justamente a gente estava enfatizando daqui a pouco eu volto a falar dessa imagem da interdependência da comunidade em termos da criação de um propósito, né? Da criação de um propósito é até um pouco ruim, mas assim, da ideia de um processo, né? Que desativa a possibilidade de uma criação de uma vez por todas, como, por exemplo, queria um necessitarianista. Né? Mas antes disso, Whitehead, então, a gente estava falando, ele entende o mundo como um campo de experimentação. Então, não é só nós que experimentamos, é tudo que experimenta. Isso significa, para começar, o seguinte, tudo percebe. Então a percepção é como se fosse o elemento básico da constituição do mundo. Então é por isso que é tão importante e tão crucial, metafisicamente tão crucial, né? Ou seja, da estrutura da realidade tão crucial, que haja alguma coisa como due for feelings, né? Como a gente estava falando, que haja alguma coisa como chamariz para sentimentos. Porque o que acontece aqui? Os sentimentos, eles não são, eles estão por toda parte. E sentides, né? Como aparece a palavra feelings, né? Na tradução da Maria Teresa Teixeira, sentides. Sentides é justamente ser afetado, né? Ou seja, justamente por que tudo tem sentidos, porque tudo é afetado. É essa a ideia. Então a experiência, que a percepção, ela é o seguinte, ela é aquilo que conecta uma coisa a outra. Whitehead tem um nome para isso, que é o nome de preensão. Uma coisa é preendida por outra. Ela portanto, percebida, e parte dessa percepção é uma concepção dela. Aqui a imagem importante de Descartes, como a gente estava falando, é justamente essa imagem da capacidade da mente de formar uma imagem daquilo que ela a percebe. E essa imagem é justamente aquilo que vai guiar a relação que a mente tem com aquilo que ela percebe. Então, a minha imagem de uma bola de bilhar é aquilo que vai guiar a minha relação com ela. Mas também a imagem de uma bola de bilhar, da outra bola de bilhar, é aquilo que vai guiar a sua relação com ela. Então, toda relação é uma apreensão, que é uma operação perceptiva.
Agora, como é que ele faz isso? E aí isso que eu queria seguir pensando em termos de relações causais. Né? Relações causais, elas são mais ou menos conhecidas, a gente fala de causa e efeito ordinariamente, mais ou menos. Né? De fato, em algumas construções das teorias científicas, a gente pode das teorias científicas maduras, a gente pode, ditas maduras, melhor dizendo, a gente pode exorcizar até a fala da causa e efeito. Não importa tanto, o que importa é que mais ou menos a gente entenda a causa e efeito, o exemplo que os filósofos desde Hume gostam de analisar e considerar precisamente esse exemplo da bolinha de bilhar, é uma espécie de fixação, de fetiche de bar dos filósofos, ou seja, a bolinha branca que transmite, isso é causal, o movimento para a bolinha vermelha, digamos. Então é essa transmissão de movimento que é a relação causal. Bom, então, o Whitehead ele vai pensar na relação causal da seguinte maneira: bom, mas então se tudo é preensão, se a relação é uma preensão, se não há relação entre duas coisas que são independentes entre si e que tem uma espécie de bojo protegido das suas relações, porque afinal de contas ele está, como a gente viu, entendendo que nada, nenhuma parte de nenhuma entidade atual, vamos dizer assim, é uma atualidade vácua, ou seja, é uma monodologia no sentido de considerar que não há nada na unidade que para ele é uma entidade atual que não seja relacional, e relacional é preensivo, é perceptual, portanto. Então, o que acontece aqui numa relação causal, por exemplo, na transmissão de movimento entre a bolinha branca e a bolinha vermelha numa mesa de bilhar? O que acontece? Acontece aqui uma percepção, é isso que eu estava já ensinando há pouco, ou seja, a bolinha vermelha se move porque ela se mover é ela sentir a bolinha branca, o movimento da bolinha branca. Então, ou seja, a bola vermelha, ela percebe a bolinha branca. Percebe? Então, esse afeto, esse ser afetada, é que é um efeito da causa do movimento dela, que é o movimento da bolinha branca. Percebe? Então, é como se a relação causal fosse uma relação de percepção. O Whitehead vai dizer, existem dois modos de percepção. Uma essa percepção que a gente, enfim, geralmente considera única, né, que a Maria Teresa chama de, traduz como imediação presentânea, né, um nome estranho, mas a ideia é que uma coisa aparece imediatamente a mim, tem uma imagem dela, né, por meio da minha sensibilia, que é como os filósofos chamam os meus sentidos, os meus olhos, o meu tato, o meu ouvido, né, eu, de alguma maneira eu sinto a apresentação de alguma coisa, né, a apresentação imediata, né, vamos dizer. Né, o nome não é tão bom e eventualmente a gente pode ter discussões acerca desse nome, né? Mas a ideia é que é aquilo que se apresenta a nós por meio de uma sensibilia. Mas a sensibilia, mas Whitehead está dizendo, a sensibilia, os sentidos, eles não são tudo. Existe muito mais experiência do que aquilo que os sentidos nos dão. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Aquela imagem que ele faz num certo momento em que ele diz considerar a experiência como sendo simplesmente as sensações dos nossos sentidos é uma imagem tão empobrecida como a imagem de alguém que quisesse fazer uma sociologia da civilização moderna usando apenas os sinais de trânsito.
Ou seja, isso é só a ponta do iceberg, a gente estava explorando um pouco isso, né? Mas percebe? Ou seja, a experiência, não é apenas que eu experimento outras coisas. Por exemplo, eu estava falando do adoecimento, do envelhecimento, do apaixonamento. Essas coisas são efeitos que eu sinto. Alguém pode provocar que eu me apaixone. Então isso é uma relação causal que é uma relação perceptiva. Percebe? Ou seja, há um processo de adoecimento, eu contraio um vírus, então o vírus tem um efeito sobre mim, e esse efeito é uma percepção, eu percebo o vírus. É isso que ele está nos convidando a entender. Então, a sociedade, ela é a sociedade das coisas, vamos dizer assim, para usar essa imagem que a gente tem enfatizado bastante nessa unidade, ela é uma comunidade de percepções. Percebe? É uma espécie de comunidade de sensibilidades, e de sensibilidades que se afetam mutuamente, e é por isso que há a ideia do chamariz de sentimento. Eu posso fazer você sentir coisas que você não sentia, fazer você, portanto, ser afetada por coisas que você não era, né? E vice-versa, né? Ou seja, aí a gente vai falar um pouco sobre isso, aí há uma espécie de horizontalidade na existência da atualidade, na inexistência da atualidade vácua, porque não há imunidade, não há nada que está imune às sensações que estão acontecendo à sua volta. Então, mexer no corpo de uma bolinha de bilhar é mexer na sua sensibilidade. Quer ver? Sei lá, você chumba ela, tá? Chumba a bolinha vermelha, chumba, né? Chumba. Quando ninguém está vendo, você faz sumir todo mundo, chumba a bolinha vermelha, e quando o seu adversário vai justamente tacar a bolinha branca justamente na caçapa, para caçapar a vermelha, ele não consegue, a bolinha branca bate na vermelha e não sente nada. Bom, sente alguma coisa, mas não sente movimento, não tem. Por quê? Porque eu afetei o sensorium dela, eu afetei a sensibilidade dela. Cada cada mudança que eu faço no mundo é uma mudança da sensibilidade. Então, a sociedade de White é uma sociedade de sensibilidade. Então, como é que eu posso afetar o que você sente, o que você experimenta e, portanto, as relações que você tem? Né? Como é que eu posso fazer isso? Enfim, né? Tipo, eu estava dizendo, enfim, os exemplos mais comuns são um livro, um filme, uma teoria, né? Percebe? É uma prática política que faz com que as pessoas sintam de um jeito que elas não sentiam antes. Uma campanha política faz isso. A campanha política promove certos sentimentos. E o White analisa isso em termos de intensificar alguns sentimentos e atenuar outros. Então é como se você regulasse, como se você, olha só, como se você modulasse. É como se o sentimento sempre precisasse de uma modulação. E é isso que faz ele pertencer a essa sociedade de sentimentos. Porque o sentimento ele mesmo não é imune a todo o resto. Ele está sendo constantemente sintonizado, modulado, né? Certas coisas são sentidas então de uma maneira mais forte, certas coisas são sentidas então de uma maneira mais fraca. Então essa modulação que a gente está fazendo o tempo todo. Ou seja, a gente não está alheio a essa modulação. E assim, essa modulação é por toda parte, né? Então, enfim, assim como você se torna mais sensível a certas coisas quando você está, sei lá, melancólico, mas também quando você está ansiosa, mas também quando você está com frio, quando você está com fome, quando você está envelhecida, apaixonada, adoecido. Percebe? Tudo isso é uma remodulação. Entende? A gente. O corpo é essa abertura de sensorium, essa abertura aos sentimentos, né, que não é imune. Portanto, o corpo é precisamente a não imunidade. Né? E não é o nosso corpo, é todos os corpos, como eu estava dizendo, a bolinha vermelha também, que pode ser chumbada, ela também está aberta a estar chumbada. E cada elemento novo, cada entidade atual nova que aparece, ela tem que ser, vamos lá,
tem que ser acomodada, vamos dizer assim. Há um exercício de hospitalidade na sociedade das coisas, se vocês quiserem colocar assim, em termos que não são exatamente termos do Whitehead, né? Mas de recebimento. Mais ou menos isso. Quando uma entidade aparece, ela é recebida porque ela vai ser prendida. Ela é uma gota de experiência para ser prendida, uma gota de experiência para ser percebida, uma gota de experiência para ser experimentada. E aí ela vai ser experimentada com os módulos, com a modulação que os demais da sociedade têm dela. Ela não é nada fora isso, é uma experiência para os outros. Né? Então o destino dela está totalmente vinculado a esse para os outros da comunidade, monodologia, né, da comunidade em que ela está. É claro que como é recíproco, né, e a reciprocidade é uma coisa muito importante, a gente estava falando um pouco sobre totalidade no último encontro síncrono, justamente a reciprocidade vai dizer com que ela também vai ter sua sensibilidade afetada, mas ela também vai sentir as outras coisas. Ou seja, a bolinha branca também sente o efeito da bolinha vermelha. Ela é muitas vezes desprezível, mas nem sempre no bilhar, porque, por exemplo, a bolinha branca pode justamente bater de um certo jeito que ela é encaçapada. É uma desgraça, porque veja então o que vai terminar acontecendo. A bolinha branca cai na caçapa e aí perde ponto, tá tudo uma tragédia. E aí então, percebe? Então a bolinha branca também sofre um quarto efeito da bolinha vermelha, porque ela também não está imune. Ou seja, aquilo que causa não está imune. Então é essa reciprocidade, essa interdependência que forma uma estrutura social das sensibilidades, né? Uma espécie de comunidade de sensibilidades, se vocês quiserem, uma espécie de associação das sensibilidades. Bom, quantas pestes passaram por nós antes do coronavírus, que a gente não soube o que acontecia, porque a gente não tinha essa sensibilidade que a gente tem hoje. Por exemplo, sei lá, a cólera. As pestes do século XIX eram pestes, digamos assim, pestes, já que a gente está falando na vizinhança desse estudo do Latouche sobre o Pasteur e os germes, né? Ou seja, antes dos germes a gente não tinha sensibilidade para a vida microbiótica. Né? E demorou, é muito recente essa nossa sensibilidade, por exemplo aos vírus. E a gente, por exemplo, está começando a ter essa sensibilidade para entender a sociedade dos vírus. E Tarde é muito feliz em dizer que há sociedades e sociedades, né? As sociedades elas têm uma organização, algumas são mais sociais que outras, como a gente estava vendo, mas veja bem, a sociedade dos vírus, que é o vírus que entra, o vírus que afeta o meu viroma, o meu viroma, a relação do meu viroma com não o meu genoma, mas o meu viroma com o vírus que entra, é uma relação que a gente talvez ainda tenha muito pouca sensibilidade. O que significa nos termos de White ter pouca sensibilidade? Tem poucas teorias para isso. A teoria, para que a teoria vai servir? Ela permitir que a gente observe coisas que a gente não observava antes, que a gente experimente coisas que a gente não experimentava antes. Então, a teoria ela é parte dessa comunidade de sensibilidades, e essa comunidade de sensibilidades ela está sendo refeita o tempo todo. Então, uma teoria ela é feita para representar o mundo. Bom, precisamente a percepção ela não é centralmente representativa, ela é relacional. Né? O que acontece com uma bolinha branca e uma bolinha vermelha é uma relação, uma preensão, como diz o Whitehead, e essa preensão não é uma representação, essa preensão é um modo de constituir a experiência, que ele chama de concrescência, a produção do concreto, que não está estabelecido de uma vez por todas, que não foi criado de uma vez por todas. O concreto está para jogo, o concreto está no não imune, o concreto está nesse espaço em que uma coisa está aberta à outra. Então essa comunidade de
sentimentos, essa comunidade de experiência, é uma comunidade é uma comunidade de aberturas, né? Então, por exemplo, não faz sentido dizer assim, a teoria quer representar o mundo, dizer as coisas tais como elas são. Bom, não, a teoria ela vai ter uma presença aqui, né? A presença no mundo, no meio dessa comunidade de todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai entrar no Latour e nesse tratado monodológico dele, que é a segunda parte do livro Guerra e Paz entre Micróbios, traduzido para o inglês como A Pasteurização da França. Essa segunda parte chama de reduções. Lá pelas tantas, o Latour, que adora uma butade, né, adora uma coisa assim meio que, né, essas frasezinhas incríveis, né, que chocam, né, e assustam à primeira vista. E tem uma coleção de butades incrível nesse livro, nas reduções. E uma delas é assim: você que considera um mistério que as pessoas possam levitar, eis aqui um novo mistério para você. Como é possível que as teorias sustentem o mundo? Como é possível que teorias sejam aquilo que faça com que o mundo é o que é? Ele está dizendo, é um mistério tão misterioso quanto o que a gente levite. Ou seja, a ideia de que o mundo está sustentado em teorias ou em ideias. Não, essas teorias e ideias, elas funcionam para que a gente experimente outras coisas. Então ela atua para a gente experimentar outras coisas. Tem uma outra frase dessas que o Latour fala, que convém pensar sempre em conjunto. Ele diz assim: para você que acha que é um grande mistério que a matemática possa ser aplicada ao mundo, eu tenho outro mistério para você. Como é que eu viajo o mundo inteiro com meu cartão de crédito? A questão é que muita coisa tem que ser colocada para que eu viaje no mundo, para que essas coisas sejam possíveis. O mundo não é tal que a matemática se aplica, a matemática se aplique às nossas descrições físicas. A gente tem que preparar o mundo para que isso aconteça. A gente simplesmente tem que preparar o mundo para que eu possa viajar o mundo inteiro com meu cartão de crédito. Então, ou seja, não é uma espécie de super descoberta que abre um caminho que é recôndito na estrutura mesma do mundo, não. É alguma coisa que você faz no mundo, que você afeta o mundo. É isso que uma teoria faz, né? Por meio dessa comunidade de sensibilidades. Então, experimentar é o que a gente não existe uma experiência que chegue a um ponto que se conclua, vamos dizer. A experiência não se conclui, não tem uma conclusão. Por quê? Porque as coisas vão deixar de ser do jeito que são, etc. Não é grande mistério que a teoria afete como as coisas são, porque afinal de contas, para que mais que a teoria serviria a não ser para mudar como as coisas são? E como as coisas são, veja bem importante, a crítica à bifurcação. Como as coisas são é precisamente como elas são experimentadas. Né? Percebe? É precisamente como elas são experimentadas. A modulação afeta o mundo porque afeta a sensibilidade. A sensibilidade é exatamente o mundo. Eu chumbar a bolinha vermelha enquanto ninguém está vendo para ela não ser encaçapada é um exemplo dramático disso. Né? Ou seja, afetar um corpo é afetar sua sensibilidade. E afetar sua sensibilidade é afetar como as coisas são, porque afetar como é que uma coisa interfere na outra. Então é afetar, digamos assim, a comunidade das coisas. Né? Então afetar essa comunidade das coisas é precisamente o que a gente faz o tempo todo. Porque
nenhuma sensibilidade é imune. Percebe? Então, essa não imunidade da sensibilidade é que abre essa possibilidade para essa comodidade das sensações. Justamente, é a comodidade das sensações que contrasta no vocabulário do Expósito com a imunidade. Então você percebe, essa ideia do campo de experimentação, essa ideia da comunidade das sensações, é uma ideia que exerce aquilo que em geral a gente chama de filosofia do processo. Então essa ideia que a gente já começou a considerar antes, essa ideia de que a realidade era processual. A gente pode, lembrando das imagens do Peirce na análise do necessitarianismo, a gente pode pensar assim, a filosofia do processo ela é uma ruptura, eu nunca sei direito de esquerda na câmara, estou tentando acertar a sobrancelha. O processo, ele pode ser entendido como uma espécie de, a ideia de filosofia do processo pode ser entendida como uma espécie de, e acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas é interessante pensar de novo, a filosofia do processo é precisamente um anticriacionismo. É precisamente o que não é criação. É precisamente o que o que não é essa coisa de uma criação que é feita de uma vez por todas. Por quê? Porque as coisas estão sendo criadas o tempo todo. Porque novas sensações estão surgindo, novas coisas para serem sentidas aparecem e novos sentimentos aparecem e são modularizados. Ou seja, os sentidos não estão fechados. Há outros sentidos que vão surgindo. E isso é uma diferença muito importante com o sistema de Leibniz. Né? O sistema de Leibniz já tem uma criação, pois tem a escolha de Deus no mundo. Agora, na filosofia do processo, como por exemplo na monologia de Whitehead, você não tem isso, né? Você não tem um todo, você não tem um Deus que escolhe tudo, né? Você não tem um criador. Você tem essa criação permanente. E essas entidades atuais que vão aparecendo a partir das entidades atuais, isso não pode ser determinado de antemão, justamente porque não pode ser, porque elas dependem do processo que vai constituindo, que vai tecendo, que vai moldando a realidade. A realidade ela é social nesse sentido, ela não fica independente, imune do convívio, do vínculo, daquilo que coexiste. Né? Então, mais ou menos, existir é coexistir nesse sistema de abertura. Né? Então, a filosofia do processo, ela é uma filosofia da não imunidade. Né? Eu acho que, em parte, isso significa o princípio da atualidade vácua. Não tem imunidade, não tem nada que pode não ser afetado por nada, que tem uma espécie de existência por si mesma. Né? É justamente isso que está sendo combatido, precisamente. Né? Então, é exatamente isso que quer dizer uma expressão como comunidade de sensibilidades. Você tem uma comunidade e a comunidade de sensibilidades, ou seja, de vulnerabilidade e de aberturas. Então, a filosofia do processo, a gente já começa a ver, é justamente uma filosofia da não criação de uma vez por todas. Né? Ou seja, então a realidade ela não está decidida. A realidade ela vai ser decidida, o Latour vai dizer, pelos testes de força.
a realidade vai ser decidida pelos nexos que estabelecem, nos termos de Whitehead, entre as entidades atuais. Como é que elas conectam uma a outra. Ele chama isso de nexos, né? Ou seja, os nexos que vão estabelecendo. Os nexos, eles não estão prontos. Os nexos, eles vão ser estabelecidos de acordo com os sentidos e as modulações desses sentidos e como eles vão se topar um com o outro. Ou seja, uma teoria geral da bolinha do jogo de bilhar e das suas bolas, ela é no máximo uma aproximação, porque você teria que levar em conta todas as outras variáveis que aparecem no cosmos e que podem afetar a bolinha, as bolinhas de bilhar. Então, mais ou menos, que uma coisa se siga da outra e veja que, por exemplo, é um problema clássico da causalidade, que é justamente a impossibilidade de você conhecer causas. Né? E aqui a explicação, filosofia do processo, da impossibilidade de você conhecer causas é precisamente porque as causas, elas dependem de um sensório que é aberto a todas as coisas. Então, bom, enfim, sabe lá se o sol vai nascer amanhã? Bom, a gente estima que ele vai com base na continuidade, no espelhamento no futuro da época cósmica que a gente está, né? Mas pode acontecer todo tipo de acidente por toda parte. Por quê? Porque o concreto não são leis, o concreto são as entidades atuais. Então, em certo sentido, e isso é interessante a gente pensar, é como se toda essa maneira de pensar da sociedade, da realidade como sendo uma sociedade, essa maneira de tarde, Latour e Whitehead, inaugurada pela monologia, é uma maneira muito diferente da maneira habitual das ciências naturais. Então, mais ou menos com isso, eles abrem a possibilidade da gente entender a natureza, aquilo que em geral a gente considera natural, como sendo também igualmente composto de relações semelhantes às relações que compõem as sociedades humanas, digamos. Né? Então, ou seja, para aproximar as ciências naturais das ciências sociais, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa entender que na natureza das sociedades, e a gente precisa entender, isso é uma coisa importante a ser feito do lado das ciências naturais, e a gente precisa entender que as sociedades não são só humanas. Isso é uma coisa importante para fazer do lado das ciências sociais ou humanas. Tornar as ciências humanas mais sociais e tornar as ciências naturais mais sociais. E aí a gente vai poder convergir e entender que as sociedades são, digamos, são híbridas, entende? E esse hibridismo de natureza e sociedade, de natureza e política, de natureza e humanidade é onde nós vivemos. Nós vivemos nesse elemento híbrido, nós não vivemos nesse elemento fechado, né? Porque isso envolveria uma imunidade. Então, a filosofia do processo, a filosofia do humanismo em particular, ela permite que você pense no hibridismo entre as chamadas ciências da natureza e as ciências sociais, as ciências naturais e as ciências sociais, porque as ciências naturais, elas são sociais, as ciências sociais, elas não são só humanas. E aí a gente pode ver como é que uma coisa pode atuar como chamariz de sentimentos para outras, permitir que a gente sinta coisas que até agora a gente talvez não sinta, né? Ou seja, permitir que as teorias ampliem a nossa capacidade de sentir certos fenômenos dessas sociedades de sensibilidade. Então, é interessante a gente considerar quais são as alternativas dessa imagem de uma comunidade da sensibilidade, de sensibilidades, ou de uma sociedade das coisas, né? Um pouco com base no Diáspora da Agência, eu queria fazer algumas observações sobre isso. Ali, como eu estava falando no último encontro, na Diáspora da Agência, a gente contrasta a monologia com 4 outras posições.
duas à direita na imagem da borboleta, e duas à esquerda. Eu não vou analisar todas elas, mas elas são analisadas na introdução do livro, que vocês podem dar uma lida, eu acho que com proveito. Agora, e lá a gente faz uma coisa interessante, que a gente passa da antropologia da agência para a ontologia da agência. O que quer dizer isso? Ou seja, de uma análise da agência humana, né? Ou seja, que vai dizer coisas, por exemplo, os humanos decidem coisas, ou eles não decidem nada, já está tudo decidido, por exemplo, ou não há decisão nenhuma, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, ou coisas do tipo, há genuínos agentes humanos, ou não há agentes, há simplesmente agenciamentos, agências sem agentes. Esses agentes, eles são interdependentes, ou eles são dependentes, ou seja, esses agentes, eles dependem um do outro, ou eles são imunes uns aos outros. E eles se relacionam um pouco contingentemente, né? Um pouco a imagem do contrato social é uma imagem de que indivíduos poderiam viver por conta própria, mas eles preferem abrir mão de uma parte de liberdade para obter uma segurança, etc., né? Obter algum direito, como as pessoas falam. Essa imagem do contrato social é uma imagem de independência. Tudo isso pertenceria a uma espécie de antropologia, análise da antropologia da agência, e depois a gente passa da antropologia para a ontologia, ou seja, a gente passa daquilo de respeito ao humano propriamente, ao humano apenas, para aquilo de respeito ao que é mais do que o humano, né? Que aí é o que a gente chama de ontologia da agência. Então, essa borboletinha, ela indica o 3 indica a monadologia, né, que é esse aqui. Não para ver nada, né, direito. Tá? Então existem essas outras 4 posições, duas de um lado, duas de outro. Essas 4 posições, elas um pouco são alternativas à monadologia. Mas eu queria rapidamente considerar um tipo de alternativa à monadologia, né? E esse tipo é o tipo de um mundo sem agência. O mundo sem agência, que não é nem sequer um mundo sem agentes, mas é um mundo sem agência, que não há agência. Difícil de pensar. Em termos de antropologia da agência, a gente pode pensar alguma coisa do tipo, está tudo determinado pelo nosso genoma, pelos nossos genes, está tudo determinado por uma espécie de estrutura fisiológica básica que vai determinar todas as relações. Ou Deus determinou todos os todos os meandros do que vai acontecer com a humanidade, cada uma das coisas, como que eu vou coçar o nariz, e determinou por necessidade, como a gente já viu na distinção entre a posição de Leibniz e o necessitarianismo, tal como apresenta o Piers. Beleza. Então, ou seja, a necessidade seria uma espécie de contraponto à agência, mas existe uma outra. Isso eu já mencionei, mas queria mencionar um pouco mais. Existe uma outra coisa que se contrapõe à agência, que é a pura anomia. Lembra que a gente está falando de clinamina, lembra que a gente está falando de desvios, né? Então, se tudo for desvio, se tudo for contingente, se tudo for um hipercaos, tudo for absolutamente desordenado e não seguir a decisão de nada, não autodeterminado, mas indeterminado, não determinado por alguém, por uma espontaneidade, por uma soberania, por um agente, por
por uma capacidade de preensão, mais por uma mas por nada, né? Por nada, por uma absoluta casualidade, por uma absoluta contingência. Se tudo for determinado por isso, aí não tem agência. Essa é uma outra maneira de pensar num mundo sem agência. Há outras também, né? A gente pode pensar num mundo tal que nada tem uma finalidade, não existe nenhum fragmento de finalidade, não existe essa noção de uma experiência satisfeita, né? Nem sequer concluída, mas também nem sequer satisfeita, ou seja, não há objetivos a serem alcançados, não tem fins, né? A agência requer uma espécie de fins, ainda que esses fins sejam maleáveis e também friccionados com os fins de outras agências. É isso que é o tema mesmo da coexistência, o tema mesmo da sociedade, de entidades atuais, de actantes, né, de mônadas. Na contingência completa, bom, então, tem uma proposta, uma filosofia circulando, se vocês quiserem, que é apresentada nos últimos anos, que justamente entende a ideia de um filósofo chamado Kento Meyasu, e Meyasu justamente defende essa ideia de que a gente está num hipercaos, ou seja, que tudo é contingente. A única coisa que não é contingente é que tudo é contingente. Isso é a única coisa que é necessária. Isso jamais pode mudar. Deus não existe, ele diz, mas Deus pode vir a existir. Agora, quando Deus vir a existir, Deus pode agir, pode ter bastantes poderes, mas uma coisa que ele nunca, jamais vai poder agir, vai poder interferir que ele chama de o princípio da irrazão, ou o princípio da necessidade da contingência, o princípio do hipercaos, o princípio de que tudo é caótico, ou seja, tudo é contingente. Nesse caso não tem agência também. Percebe? Esse contraste é interessante para a gente pensar, né? No caso em que tudo é caótico, também nesse caso não tem, tudo é caótico no sentido de que tudo é desordenado, no sentido de que tudo é não necessário, no sentido de que não há necessidade alguma, no sentido em que tudo é acidental, no sentido em que tudo é casual. Aí não tem agência. Então nesse caso também não tem agência. É uma outra coisa que se contrasta com toda essa imagem monadológica que a gente está explorando. Então, nesse caso, não é que não tem nada é agente, ou seja, os indivíduos, pode ter indivíduos, mas os indivíduos não são agentes, eles não são capazes de transformar as coisas. Então essa capacidade de transformação, de devir, essa capacidade de reordenar as coisas, ela não existe tanto quanto num criacionismo. Então aqui você tem a imagem de uma sociedade das coisas, ela se contrasta tanto com a anomia quanto com o necessitarianismo, tanto com o hipercaos quanto com o necessitarianismo, tanto com a causalidade de tudo quanto com essa espécie de criacionismo todo poderoso que o necessitarianismo é um exemplo, é uma figura. Então, essa é uma outra possibilidade. Outra possibilidade é dizer que os agentes eles são redutíveis,
tá, a alguma outra coisa. Então, por exemplo, quando você diz, não, na verdade as suas decisões são decisões não agenciadas por qualquer coisa que seja, mas simplesmente aquilo que você pensa ou deixa de pensar, vamos pensar, por exemplo, em termos de antropologia da agência primeiro, é produto da classe que você pertence, da raça que você pertence, do gênero que você pertence, portanto não tem agência, não tem uma espontaneidade, né, que em certo sentido começa alguma coisa, decide alguma coisa, porque a agência é essa capacidade de começo, né, não tem esse começo. Então, na verdade, o que parece ser agência se reduz a uma outra coisa. Né? Então existiria uma espécie de elemento mais básico do que o elemento do elemento da agência. A agência seria redutível porque é alguma coisa mais básica que explicaria, previria e determinaria a agência e os agentes. A monadologia e a filosofia do processo monadológica, elas são partidárias de uma tese, as monadologias são partidárias de uma tese que a gente chama de a tese da ontologia plana, a tese de que a ontologia, ou seja, aquilo que existe está tudo no mesmo grau, não existe uma espécie de hierarquia de realidade entre elas. Existem diferenças espaço-temporais, mas simplesmente isso, por exemplo, espaço-temporais, né? Mas não existem diferenças que ordenem uma coisa, que uma coisa seja subordinada a outra. Nada é subordinado a nada. Essa subordinação a eventual, ou seja, estruturalmente subordinada a nada. A subordinação ela é constituída pelo processo, ela é constituída socialmente. Ou seja, não existem senhores e escravos natos. Né? O velho aqui pode ser entendido em termos de filosofia do processo, e de ontologia plana, em certo sentido, um fragmento do Heráclito em que ele diz que o pólemos, a disputa, a fricção, o confronto é o pai de senhores e escravos e de deuses imortais. Ou seja, as distinções entre senhor e escravo, entre deuses imortais, as duas, são distinções igualmente produzidas pelo Pólemos, ou seja, tem alguma coisa que produz tudo isso, ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo Pólemos, que é essa figura do conflito, da contenda, da fricção, da disputa, está no mesmo plano. Então o poder do Pólemos equaliza tudo. Isso tem a ver bastante com a ideia da imunidade da comunidade que a gente estava falando há pouco, né? Ou seja, a imunidade ela um pouco deixaria alguma coisa um pouco fora do âmbito desse mesmo plano, né? Porque esse mesmo plano indica basicamente um plano no sentido de um chão que é comum a todo mundo. Que é comum a todas as coisas. Não é um plano no sentido de um projeto, porque esse é um outro sentido de plano. Essa distinção é sempre interessante de fazer, porque parece que ela contém algumas intuições interessantes. Essa distinção é feita por Deleuze e Guattari, por exemplo, no Bioplatus, no texto 10º, que chama Devir intenso, devir animal, devir imperceptível. Devir, tal como em Whitehead, e lá ele faz essa distinção entre o plano no sentido de um plano comum em que está tudo, e o plano no sentido de um projeto. Porque o projeto vai ter que ser realizado nesse plano comum. Então você tem um plano que é o plano de organização das coisas, que é um projeto que é como uma partitura de uma
voltar à nossa imagem musical, e você tem o plano em que a música está sendo realizada. E é o mesmo plano da partitura. Então a partitura pode, por exemplo, sei lá, a partitura está num dispositivo e pode haver um bug no dispositivo e uma parte é afetada, tá? Porque está tudo no mesmo plano. Mas no sentido, a ontologia plana é plana no sentido de tá tudo no mesmo plano. Então as coisas se esbarram, né? A possibilidade de que elas se rearticulem de uma maneira que não está prevista. Não existe uma hierarquia no chão, digamos, não existe uma hierarquia entre elas. Então elas podem se reorganizar, nada está imune à reorganização. No caso do hipercaos, talvez isso valha, mas não há agência. Não há um procedimento que começa intenta dispor das coisas de uma certa maneira, né? Então não há justamente aquilo que é, digamos assim, o indivíduo, a entidade atual que de alguma maneira compõe a realidade, tecendo, projetando de si mesmo para fora. Esse elemento monológico, por exemplo, aqui desaparece. Esse elemento monológico aqui desaparece porque no hipercaos a contingência substitui a agência. Nas monadologias, as agências são precisamente aquilo que faz com que a realidade seja, ao final das contas, socialmente uma coautoria de todo mundo. Né? Ou seja, não é o autor de alguém, por isso contraste com o criacionismo, né? Não é a autoria de um único agente, tudo tem agência. Tudo tem agência, essa agência vai se afetando mutuamente, se friccionando mutuamente e alguma coisa surge daí. Né? E as coisas que surgem daí indicam também que tipo de sociedade a gente vai ter, digamos assim, na geração seguinte, no momento seguinte, na contemporaneidade seguinte. Então, as entidades atuais produzem toda a concretude, inclusive a concretude das novas concretudes de entidades atuais, dos novos nexos de entidades atuais. Portanto, das novas sensibilidades, como a gente estava falando há pouco. Essa é a imagem de ontologia plana da monadologia. A ontologia plana porque a ontologia está numa associação, numa interação social, numa comunidade, em que nenhum elemento é imune. A ontologia plana é um jeito de, portanto, fala da irredutibilidade. Então a ideia é que, por exemplo, não é que a sociedade humana é redutível à sociedade dos neurônios ou à sociedade dos genes, ou, se vocês quiserem, as sociedades em geral são redutíveis a seus componentes, né? Ou, se vocês quiserem, alguns componentes são mais básicos e todos os demais são redutíveis a eles, uma espécie de atomismo ou microscopismo. Em todos esses casos você tem uma redução, a ideia de que um nível de realidade ele é subordinado a outro. Então você tem campos, então você tem, por exemplo, classicamente a redução na história da física, ela teve alguns momentos importantes, como por exemplo a redução da termodinâmica à mecânica estatística,
Então isso significa, por exemplo, dizer que toda fala, toda observação sobre temperatura é, na verdade, uma observação sobre energia cinética média molecular. Então a ideia é que todo cálculo que você pode fazer, toda medição, portanto, que você pode fazer da temperatura é uma medição da energia cinética média molecular. Então, a redução seria dizer que há uma equivalência entre essas duas variáveis e também dizer que as variáveis são a mesma, ou seja, é uma afirmação de identidade, ou seja, a determinação, se vocês quiserem, é completa, de modo a que temperatura não seja nada mais do que energia cinética média molecular. É esse passo redutivo que também é muito importante para consumar isso, ou seja, não basta que as duas variáveis variem, não basta que elas sejam coextensivas, não basta que elas sejam que quando uma cresce, outra cresce, quando uma baixa, uma baixa. Ou seja, a ideia é definir mesmo a temperatura em termos de energia cinética média molecular. Ou seja, em certo sentido, a redução é uma definição. A redução provê uma definição. Não uma definição estipulativa, mas uma definição balizada em algum procedimento redutivo. E esse procedimento é o procedimento, em geral, de mostrar que cada movimento da temperatura, por exemplo, se reduz ao movimento da energia cinética molecular, das moléculas, energia cinética das moléculas ali em questão. Então, quente ou frio é uma questão de mecânica estatística. Analogamente, uma outra redução muito famosa é a redução da química orgânica, a química inorgânica. Né? Então, por exemplo, a ideia é que todos os compostos, aqui no caso a ideia é que os compostos da química orgânica são compostos que obedecem aos mesmos princípios atômicos e subatômicos do que é inorgânico. E isso inspirou uma ideia geral de que a gente pode reduzir, digamos, a química à física e mais ainda a biologia à física. Então, e portanto a fisiologia à física, e aí tem outro passo que precisaria ser dado, que é o passo de você reduzir, enfim, o mental a tudo isso. Todos esses passos, assim, certo, organizam a realidade num sentido menos plano. Né? Então, por exemplo, um objeto como esse, como um garfo, é um objeto que se reduziria, portanto, a seus componentes microatômicos, ou se reduziria a um utensílio. Isso também seria uma redução, percebe? Ou seja, a realidade deste garfo ela é balizada e, em última instância, inteiramente subsumida pela realidade de alguma coisa subjacente. Bom, sobre isso a gente poderia então dizer, aqui diante de mim tem uma mesa. Essa é uma observação famosa de um físico chamado Eddington. Aqui diante de mim não tem só uma mesa, tem duas mesas. Tem a mesa essa marrom, feita de madeira, sólida, impenetrável, que faz esse barulho. E tem uma outra mesa, uma mesa que não é nem marrom, nem sólida, nem feita de madeira, que é feita simplesmente de partículas subatômicas. Como é que você junta essas duas coisas? Então a redução é um jeito de você organizar isso. A filosofia do processo, ela rejeita
essas reduções, porque, porque justamente, ainda que a concrescência remeta sempre a uma entidade atual, essa remissão não é remissão à Constituição, a constituição última das entidades atuais, porque as entidades atuais elas são porque a concrescência formada pelas entidades atuais também é uma entidade atual, também está fazendo apreensões. Então, ou seja, essa distinção entre agente, ou entre unidade e rede, é uma distinção que é uma distinção totalmente, como é que se diz, difícil de ser feita. O Latour, como eu disse, numa outra oportunidade, desespera da possibilidade de fazer uma distinção entre o que ele chama de agente ou actante de um lado e o que ele chama de rede do outro. Ou seja, a rede às vezes se comporta como agente, às vezes se comporta como rede, o agente às vezes se comporta como agente, às vezes se comporta como rede. Não há como você distinguir essas coisas. Então, é isso que, em certo sentido, nos leva a esse caráter plano da ontologia, ou seja, da suposição de realidade, de Whitehead, dessas monologias como a de Whitehead e de Latour. Então, justamente você não tem essa redução, não existem essas realidades mais básicas. Por quê? Porque não tem uma experiência que é descartada em favor de alguma coisa que existe que está para além da experiência, porque o constituinte último da experiência o constituinte último das coisas é uma gota de experiência, é uma entidade atual. Então, justamente, porque não há bifurcação entre aquilo que apenas aparece e aquilo que subjaz, aquilo que aparece, que é onde a trama realmente se desenvolve. Por exemplo, aquilo que subjaz sendo, por exemplo, a física por trás dos fenômenos biológicos. Então, o que você tem, quando você pensa monologicamente, quando você pensa em termos de entidades atuais, você está pensando em termos, não em termos de princípios básicos a que os outros se reduzem, mas você está pensando em termos de entidades que de alguma maneira se articulam e vão construindo, tecendo as coisas. E aí a redução que poderia haver seria a redução entre, de um lado, um tipo de entidade e um outro tipo de entidade. Justamente isso não pode haver, porque as entidades são gotas de experiência, né? Elas se experimentam o tempo todo, né? Elas se percebem o tempo todo. Eu estou pensando, justamente falando de redução e de ontologia plana em geral, justamente no movimento de abertura desse tratado monodológico do Latour, que se chama Irreduções, que constitui a segunda parte do livro esse Guerra e Paz entre Micróbios, traduzido em inglês como A Pasteurização da França. A primeira parte digamos assim, uma parte histórica que conta como é que Pasteur, como o evento que significa a existência, a suposição de existência dos germes aéreos, como é que isso foi aceito em todas as camadas da sociedade francesa na segunda metade do século XIX. Ou seja, é uma história de como essa aliança Pasteur ela precisou de agentes de todo tipo, humanos e não humanos. Práticas médicas, processos de fermentação, higienistas, teólogos,
e também microscópios, e também laboratórios, e também observações esporádicas. Ou seja, todas essas coisas foram articuladas numa aliança para constituir esse fenômeno pasteurização da França, esse fenômeno Pasteur, né, que não foi uma coisa rápida, né, foi uma coisa desde os experimentos de 1864 até o fim do século XIX. A segunda parte do livro, Irreduções, é, portanto, um tratado monadológico que tenta explicar mais ou menos o que estaria por trás dessas alianças, dessas articulações. E começa assim, o começa assim, nenhuma coisa é por ela mesma redutível ou irredutível, tá? A nenhuma outra. Isso significa, logo de cara significa, redutível e irredutível significa, não é que algumas são reduzíveis e outras não são reduzíveis, ou seja, em certo sentido, ele está falando, não há, portanto, uma hierarquia das mais básicas e as menos básicas, das mais primitivas e as mais derivadas, né? Nada é por ela mesma redutível, né? Nada é por ela mesma, portanto, dependente subalterna da outra. Ou seja, não existe uma subalternidade estrutural, ontológica, né? Toda subalternidade é relativa a alguma coisa que não é a coisa mesma. Então, é mais ou menos também uma consequência de dizer que as coisas por elas mesmas não têm esse fechamento, esse isolamento, essa imunidade, né? Nenhuma é irredutível no sentido de imune a uma redução a qualquer outra. Todas as reduções são possíveis, agora as reduções têm que ser feitas. Ou seja, essa afirmação de ontologia plana, para ela não basta dizer que as coisas não são reduzíveis, portanto todas as coisas são primitivas, mas nem isso, é mais que isso. Não é que todas as coisas são primitivas, é que o primitivo e o não primitivo não é da própria coisa. Se há um primitivo e um não primitivo, esse primitivo e não primitivo é construído. É uma construção das demais coisas. E logo em seguida o Latour vai escrever todas as coisas são ou estão na medida de todas as outras. Então é um pouco isso que a gente estava enfatizando na ideia de filosofia do processo até aqui. Mas então como é que se dá a redução à irredução? Né? E aí ele vai dizer, a redução ou a irredução, ela se dá quando você é capaz de, ele vai dizer, de atravessar um duto. E aí ele vai dizer assim, a redução tem a ver com um duto que é a dução, a ducção é uma passagem, um duto, um caminho, que tem a ver com redução, mas também com dedução, com indução, com transdução, com tradução. Então ele vai dizer assim, olha, na verdade, para você reduzir, qualquer coisa pode ser reduzida a qualquer outra, mas é preciso, ele vai dizer assim, é preciso pagar o preço do transporte. Né? É preciso pagar, é preciso, alguma coisa tem que ser, um esforço tem que ser feito para que essa redução seja feita. Alguma coisa tem que ser perdida para que a redução seja feita.
Então, por exemplo, pagar o preço do transporte significa dizer que é preciso perder alguma coisa da temperatura para entendê-la como reduzida a energia cinética média molecular. Por exemplo, se perde a sensação da temperatura. Talvez, né? Ou seja, essa linguagem sensorial associada a termos como quente, frio. Ou seja, alguma coisa você vai perder quando você reduz uma coisa a outra. E aí a redução pode ser feita por nós, mas a redução também é feita por todas as coisas. Todas as coisas estão nessa empreitada de reduzir. Quando eu estava falando das bolinhas de bilhar, a bolinha de bilhar branca, ela reduz a bolinha de bilhar vermelha, ela reduz a bolinha de bilhar branca a aquela bola que transmite o movimento a ela. Ou seja, não é todas as coisas que pertencem à bola, não é toda a bola de bilhar vermelha que aparece, que é sentida pela bola de bilhar branca. Não é toda a bola de bilhar branca que é sentida pela bola de bilhar vermelha. A bola de bilhar vermelha ela sente uma específica, um conjunto de propriedades às quais ela está reduzindo a bola de bilhar branca. Então, essa redução ela é feita constantemente, ou seja, o autor não está dizendo não se reduz, ele está dizendo se reduz, e reduzir é um pouco parte do processo que ele está descrevendo. O processo é um processo redutivo, mas esse processo ele não é feito automaticamente, digamos, ele não é feito ele não é feito pela coisa mesma, ela é feita pagando o preço do transporte. Uma redução de uma coisa a outra, ela é feita a um preço. Portanto, não existe uma coisa naturalmente reduzida a outra, se isso faz algum sentido, né? O que existe é uma coisa que é por outra reduzida àquela. Então, isso quer dizer, essa interação redutiva é uma interação que precisa de um terceiro. Você precisa de alguma coisa externa que vai fazer esse procedimento ter lugar. Né? Então, justamente a tradução de uma coisa a outra o que permite a ele dizer a tradução vai ser uma coisa muito parecida com a redução, porque a tradução também você ganha alguma coisa, você perde alguma coisa, né? Tem custo a ser pago. A tradução não é gratuita. E a tradução, em certo sentido, ela é dependente do que você quer quando você traduz. A tradução ela é, nesse sentido, muito parecida com a redução. A redução é alguma coisa como a tradução. E aí que ele vai dizer, na verdade, a realidade de alguma coisa é dada pelas outras coisas que coexistem. Né? Não existe uma realidade, enfim, filosofia do processo, né? Digamos, subjacente por ela mesma, que subsiste por ela mesma. Então, ele vai dizer, num certo ponto, todas as inteléquias, os actantes, eles nasceram igualmente, eles surgem igualmente livres, igualmente capazes. Só que a ação das demais coisas é que vai subordinando uns aos outros. Então, portanto, se trata de uma trama social, um processo que fabrica, que tece essas subordinações. As subordinações elas não são por elas mesmas. Elas não são subordinações que são de nascença. Elas são adquiridas. Ou seja, é como se a filosofia do processo em geral dissesse a realidade e as relações, as propriedades, os eventos, os estados de coisas de cada
entidade são adquiridos, não são inatos. Entende? São adquiridos no processo da experiência, no processo do convívio com as outras, com as outras, com as outras entidades. Ou seja, são produtos de estar no meio desse campo de experimentação que é a coexistência. São produtos da fricção com as outras coisas. Não é a bagagem que eles trazem de si mesmos. Não é alguma coisa que vem do âmago, né? Tudo aquilo, todas as predicações de qualquer coisa são adquiridas no trâmite, no meio de todas as outras.